O Senhor Deus sabe que cada um aqui só dá valor àquilo que tem de bom quando perde. É o valor na perda. Muitas vezes você tem e ignora. Muitas vezes você tem e deixa de lado. Há desprezo nas coisas que você possui, pode ter certeza. E como é que você saberá que havia desprezo? Nós estamos em uma série de sermões onde apresenta Deus como aquele que tem um plano bem definido, do qual ninguém escapará. E em cima deste fato, eu quero questionar aos amados irmãos: o que será que Deus tem guardado para você? Quantas coisas Deus ainda tem para você? É impossível saber, não é? Só é impossível ter certeza de uma coisa: Ele tem muitas coisas guardadas para cada um aqui. Sem dúvidas, são coisas boas e grandiosas. Você confia nisto? Deus tem guardado grandes coisas, maravilhosas, boas coisas, guardadas, esperando o momento para te dar, te entregar. Mas por que será que as coisas boas de Deus muitas vezes doem tanto? Como é possível isso? A dor, muitas vezes, vinda sobre o eleito de Deus, ser tão boa, tão grandiosa. É preciso confiar nisso. O plano soberano. Estamos lendo em Provérbios capítulo 16, do versículo 1 ao 5. No entanto, estamos ainda meditando no primeiro versículo, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Plano doce de doer é o plano de Deus na nossa vida. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E como diz o 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ele vai e mostra a você o que aquilo trará para a tua alma, para o teu espírito. Aquilo que você olha e diz: nossa, que puro, nossa, que coisa tão maravilhosa, será que eu conseguirei? O Senhor olha e diz: isso daqui não é compatível com a tua vida, com o teu espírito. No entanto, os crentes, eles gostam, isso é muito bom, de selecionarem versículos, escolherem os versículos que mais admiram. Isso é bom. O ruim é quando eles escondem, omitem ou evitam o contexto destes versículos. Por exemplo, muitos se vê os crentes dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Será que há um contexto por trás desse versículo? Sim, há. E nós o veremos mais à frente. Outro texto muito usado é este de Romanos, capítulo 8, do 31 por diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem
será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há um contexto também aqui? Sim, e precisamos ver. Outro texto também que alegra muito é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Há uma herança, há uma riqueza, existem posses, não de homens, que com o tempo se acabam, mas existem posses que pertencem ao próprio Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui que estes que estão sendo acolhidos pela graça de Deus, eles receberão a herança entre todos os santificados. Outro texto também é o evento onde o apóstolo Paulo foi arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo, e ele diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então os crentes olham para isso e dizem: nossa, quantas coisas maravilhosas Deus tem guardado para mim. Não vejo a hora delas chegarem e eu as possuírem e eu as desfrutarem. E agora nós podemos ver em Jeremias também, o Velho Testamento tem muitas promessas lindas. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei. Vocês não sabem que pensamentos eu tenho. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bem, no entanto, o Senhor Deus sabe que cada um aqui só dá valor devido àquilo que tem de bom quando perde. É o valor na perda. Muitas vezes você tem e ignora, muitas vezes você tem e deixa de lado. Pode ser um animal, pode ser um bem material, pode ser um filho, um pai, uma mãe. Há desprezo nas coisas que você possui, pode ter certeza. E como é que você saberá que havia desprezo? Quando você perder. Aí você dirá: meu Deus, por que eu não cuidei melhor? Por que eu não atentei para isso com mais carinho, com mais amor? E o Senhor diz: então me invocareis e orarei a mim, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Observe, o Senhor está dizendo: olha, quando isso acontecer, quando vocês verem que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, vocês vão me amar de uma forma pura e verdadeira. Vocês vão passar a me invocar. Por que você não me invoca hoje?
que você não passa a orar a mim hoje? Por que eu não te escuto? Porque você não fala, porque você não ora. Mas vocês, depois que perceberem quais são os meus pensamentos a respeito de vocês, depois que vocês receberem de mim esses pensamentos, aí sim vocês vão me invocar. Vocês conhecerão o meu plano e vocês vão passar a orar a mim. E aí eu ouvirei, porque vocês estarão orando. Mas ele diz ainda, no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que traz intensidade a uma busca? É a falta. Se você sente falta de água, está com muita sede, você intensamente, de todo o coração, vai atrás de um copo com água para saciar a sua sede. Da mesma forma, a fome. Da mesma forma, a saudade de alguém. Então você busca de todo o coração. Isso me faz lembrar de um jovem que tinha dito ao pastor, porque eu considerava muito, que não podia sair da igreja antes de avisá-lo. Disse: pastor, estou saindo. Eu entendi muitas coisas. Hoje eu entendo muitas coisas que não tem nada a ver com o que eu vivi aqui na igreja. Estou na faculdade, lá minha mente abriu, eu entendi muitas coisas. E o pastor disse: mas por que você vai sair? E Deus? Eu disse: não, Deus, não sinto Ele, não tenho mais intimidade com Ele. E o pastor perguntou: meu filho, você orava? Ele disse: sim, orava. Então é impossível você estar saindo da igreja. Como você buscava a Deus? Eu buscava a Deus com fervor, de todo o coração. Sim, de todo o coração. E o pastor disse: que mentira, meu filho. Como é buscar a Deus de todo o coração? Se você o buscasse de todo o coração, você jamais deixaria a igreja, nem de caminhar com Ele. Você está mentindo. E ele disse: não estou mentindo, eu buscava mesmo de todo o coração. Ele disse: vem aqui, meu filho. E levou ele em um tonel cheio de água e disse: olhe lá no fundo desse tonel. E ele disse: olhe lá no fundo desse tonel. E quando o jovem botou a cabeça para olhar, o pastor afundou a cabeça dele na água e segurou. E o menino tentava se sair, tentava se levantar, e o pastor segurou, e o menino tremia, o menino se batia, o menino chutava, esmurrava o tonel tentando sair. E quando o pastor viu que ele já ia desfalecer, soltou, e ele puxou aquele ar assim, com desespero pleno, muito intenso. E o pastor disse: agora sim, você conheceu o que é buscar a Deus de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração é da mesma forma que você buscou o fôlego aqui. O total luta, intensidade e força. Por que você buscou o fôlego? Porque você o perdeu. É na falta que vem a intensidade. E Deus trabalha dessa maneira. Ele é que sabe que pensamentos tem a respeito de vocês. Ele é que sabe o que vocês precisam e o que vocês não precisam. Observe, que interessante aqui, que curioso, na continuação, o versículo 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Como é? Aqui a nação de Israel estava exilada, e Jeremias, inclusive as lamentações que ouvimos aqui, é referente a esse contexto. Eu sou o homem que viu a vara pela aflição da palavra do Senhor. Então ele estava vivendo tudo isso e vendo esse terror. E aqui ele está percebendo que foi Deus.
Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Como assim? Se o Senhor nos enviou, o Senhor está dizendo que foi o Senhor mesmo que nos enviou para o exílio, para sofrer nas mãos do rei da Babilônia, para perder a nossa terra natal. Que pensamento é esse bom que o Senhor está tendo conosco? Ele é a causa da dor. Você murmura contra a tua dor, você murmura contra a aflição que você vive, mas Deus é a causa da tua dor, porque Ele sabe que você precisa desta dor para estar com Ele eternamente. Ele é quem está guiando os seus caminhos. O versículo 4, observe: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha, eu vou falar, eu sou o Senhor dos exércitos, vou falar a vocês que foram exilados, que foram jogados como escravos de Jerusalém para a Babilônia. Eu deportei vocês, fui eu que fiz isso. Então é estranho, mas só entende o crente que realmente conhece a Deus. Só entende o crente que faz como Jó fez, passa pela aflição e no momento da aflição, em algum momento da aflição, ele diz: pensei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Então observe, quem conhece o Senhor sabe o porquê Ele trabalha dessa maneira, porque essa pessoa passa a se conhecer. Muitas pessoas se questionam: mas por que eu estou sofrendo tanto? Mas por que eu perdi isso que eu amava tanto? Mas por que veio esse mal contra mim? Enquanto na verdade a pergunta deveria ser diferente: mas por que tantas vezes, em tantos momentos, não aconteceu mal comigo? Por que tantas coisas boas, Senhor, eu recebo de Ti? Não faz sentido. Eu sou pecador e o Senhor me dá o bem. Mas não, o que vem é reclamação daquilo que você merece, e olhe lá, porque você merecia pior. Na verdade, a pergunta que você deveria fazer era: por que, Senhor, apenas este mal? Por que, Senhor, não me consomes na tua ira? Porque é o que eu mereço. Por que, Senhor? Eu não entendo porque eu só estou sofrendo isso. Por que não a minha destruição completa? Assim deveriam ser as perguntas. E o Senhor responderia: porque as minhas misericórdias são a causa de você não ser consumido. Porque eu tenho piedade de você, porque eu tenho pena, eu tenho misericórdia de você. Então, observe, do versículo 5 ao 7, o que diz Deus a respeito de como eles deveriam se portar em meio aos seus opressores, no meio dos babilônicos: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, da Babilônia, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu estou mostrando para vocês que plano eu tenho a respeito de vocês. Está vendo esse sofrimento? É meu plano de paz para vocês. Só que eu digo uma coisa: não guardem rancor, ira, mágoa daqueles que são aparentemente a causa desse teu sofrimento, porque a causa do teu sofrimento é o teu pecado, ou é a necessidade que você tem de ser aperfeiçoado, como foi no caso de Jó. Mas
está em você o fato de vir esse mal. O inimigo é apenas um instrumento. O Senhor poderia pessoalmente afligir você, mas Ele quis se utilizar de um instrumento, e isso Ele pode fazer. O que Ele diz é o seguinte: não guarde rancor, não guarde mágoa. E mais, Deus mostra que está combatendo o desejo de um crente imaturo. O versículo 8 e 9 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Olha só, aqui: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Mas o que é que eles estão prontos a fazer? Dizer tudo o que você ama ouvir. Quais são os teus desejos? Aqui está. E aí seleciona, tira um versículo do contexto e sai lançando e dizendo que você é rei e rainha em uma terra de Satanás. Você é rei e rainha em terra de trevas. E o Senhor está dizendo: eu não os enviei. Não é os vossos desejos que são importantes. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E quando vocês descobrirem, vocês vão me invocar, vocês vão me buscar e farão isso de todo o coração. Entendem que o plano de Deus é doce de doer? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os caminhos dos homens parecem perfeitos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entendam que essa dor, além de necessária, ela é temporária. Ah não, eu conheço pessoas que morreram com dores terríveis, adquiriram essa dor e até o final de sua vida morreram, crentes fiéis ao Senhor. Por isso que eu estou dizendo, é temporária. Eles morreram, eles não vão passar a eternidade com essa dor. Passou já. Se eles pudessem lembrar de vocês, eles estariam com pena de vocês, e não vocês com pena deles. Porque eles veriam: meu Deus, porque eles ainda estão ali naquele mundo tão triste, tão vil, sem sentido. Uma dor temporária é a que o Senhor faz você passar. É uma dor temporária para uma alegria maior. Observe o versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atenderei para vós outros e cumprirei para vós convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então o Senhor tem ali aquele compromisso de dizer: olha, vai passar, não se preocupe, é necessário você sofrer um pouco, para o teu bem que está acontecendo isso. E tenha esperança, faça feito o próprio Jeremias lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que é que pode dar esperança, senão as promessas gloriosas do nosso Deus? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 31 ao 33, ainda nesse contexto de exílio que o povo de Israel, o povo de Deus, estava passando. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O que Deus está dizendo aqui é: eu sinto isso, eu fico triste com isso, até porque Ele veio e passou por coisas piores, então Ele conhece a tua dor. Ele diz: olha, eu só faço porque é necessário para a tua salvação, para o teu bem, para o teu crescimento, para que você me conheça mais, porque senão, se isso não for, essa aflição não for enviada sobre você,
mais íntimo você será cada dia de Satanás, dos seus demônios. Para que isso não aconteça, eu envio a aflição sobre vocês. E o versículo 14 de Jeremias diz: como vimos, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O Senhor tem um compromisso eterno com vocês, é uma promessa dele. Ele jamais quebraria a sua promessa. O problema é que existem ouvidos maus, o ouvido da desgraça. Quão terríveis são esses ouvidos, os quais Deus levanta os seus profetas para anunciarem pela sua santa palavra de púlpito ou intimamente com cada irmão, e muitas vezes são ignorados. Do versículo 15 ao 19: vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, e falo-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-lo-eis com a espada, a fome e a peste. Falo-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Por quê? Porque não deram ouvidos à minha palavra, às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Sabe por que eles não escutavam? Porque eles queriam ouvir palavras que fossem do desejo deles, palavras que fossem contrário ao que eles desejavam, eles descartavam. O problema era que a palavra de Deus era aquela que ia contrário ao desejo deles, e eles rejeitaram. E o Senhor diz: virá sobre vocês todos estes males, porque o ouvido de vocês é de desgraça. Também, coisa terrível é a boca da desgraça. Do versículo 20 ao 23, o Senhor Deus fala destes que abrem a boca para falar coisas que vêm do seu próprio coração e não da palavra dele. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, o rei, filho de Colaías, e de Ezequias, filho de Maacéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Percebe a ira de Deus aqui contra os maus ouvintes e contra os maus pregadores, contra aqueles que falam sem saber se de fato é Deus que está falando, sem saber que de fato é da palavra dele que vem aquela pregação, aquela
exortação ou aquele consolo? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Você confia nisso ou não? Que Deus é que sabe e você não sabe. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só não esqueçam que quando vem a dor, é o Senhor querendo que você aprenda a valorizar na perda, a entender o quanto importante era aquilo que você tinha depois que você perdeu, e aí você passa a dar valor. Uma sociedade livre ignora a sua liberdade e permitem que ditadores e opressores aos poucos vá tirando deles os direitos que eles têm, a liberdade que eles têm. Afinal de contas, não é algo tão grave assim. Então, por isso eles não dão valor. Mas quando forem tirados por completo, aí se clama, entendendo o valor que há na liberdade. É a falta que traz intensidade. Que bom seria que o povo buscasse ao Senhor de todo o coração. Que bom seria que o povo sempre fizesse essa experiência. Vou ver quanto tempo eu aguento sem comer. E aí na fome, você come com aquele sabor. Às vezes come até rápido demais. Na sede, na falta de ar. E aí você entendesse, é assim que eu devo buscar o meu Deus, como se Ele fosse o ar que eu respiro. Porque Ele é mais importante do que o ar que você respira. Quantos textos lembram que usam tudo posso naquele que me fortalece? Observem o contexto. O apóstolo Paulo antes disse: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou pobre hoje, eu estou contente, porque eu aprendi. Se agradar de Deus é um aprendizado. Aí depois ele diz: tanto sei estar humilhado, você sabe estar humilhado, você se alegra na humilhação, como também ser honrado. Você conhece o seu lugar na honra? De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebem isso? Eu posso ser alegre com meu Deus e fiel a Ele na riqueza. Eu também posso ser fiel a Ele e alegre nele na pobreza, na dor, no sofrimento. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Percebem o quanto o contexto ajuda a você a conhecer melhor a Deus? Outro, o que diz de Deus a respeito em Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, quando ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que lindo! Mas observe também o contexto. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Então pode vir sobre você tribulação, angústias, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Sabe por que podem vir sobre vocês? Porque como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todos, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O teu conforto, o teu consolo não deve ser no que vem do mundo, alívio, aflição, prosperidade. Não, o que deve trazer alegria para o teu coração com Deus é o que vem dele. Nele você é mais que vencedor. O outro texto do apóstolo Paulo, onde ele diz: agora, recomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar a herança do Senhor Jesus a vocês, entre todos os que são santificados. Olha o contexto
que o apóstolo Paulo está falando. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E daí, se o que me espera é aflição, cadeias e até a morte, a única coisa que me interessa nesta vida é completar a minha carreira. E ele fez isso. Mas Deus deu algum conforto a Paulo? Deu. Conforto maior do que qualquer um aqui um dia teve. Observe o conforto que Paulo deu, que Deus deu a Paulo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Nossa, só ele sabe do que ouviu lá, que presenciou lá. Ninguém mais, até hoje, a não ser aqueles que agora estão com o Senhor. Incrível, não é? Mas observe o contexto. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então agora eu vou me gloriar mais nas fraquezas, na dor, no sofrimento, na aflição, porque eu quero que sobre mim repouse o poder de Cristo. E se esse sofrimento é necessário para isso, eu o quero. E ele diz mais: pelo que eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Percebem? Que Paulo entende, que Paulo entendia o que Deus tinha guardado para ele. O que será que Deus tem guardado para você? Com certeza, sem dúvidas alguma, são coisas boas e grandiosas. Espero que você confie nisso. Mas por que será que as coisas boas de Deus muitas vezes doem tanto? Porque Ele é que sabe que pensamentos tem a vosso respeito. Porque o teu coração pode fazer planos, mas ele não vai deixar ser executado se forem para a tua destruição. Então ele vai intervir, e quando ele intervir, você vai sentir dor, mas é uma dor doce de se sentir. Há um plano doce de doer. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Para concluir, eu quero ler o que disse o salmista Davi, depois de passar por muitas aflições. No Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Senhor, eu olho para trás e vejo o quanto eu sofri. Como foi bom ter sofrido tudo aquilo, para que hoje eu conhecesse um pouco dos teus decretos. Que Deus abençoe aos irmãos.